Eu sou o Dean Braxton e tenho uma história de morrer e ir para o céu. Eu trabalhava na área de Seattle, trabalhando para o condado de King, e era supervisor no Departamento de Liberdade Condicional dos Tribunais de Menores. Eu amava meu trabalho e gostava de trabalhar com adolescentes. Eu costumava dizer o tempo todo que faria isso até o dia em que eu morresse, e então morri em 5 de maio de 2006. Acabei com uma pedra no rim que ficou presa no lado direito. Já havia tido pedras nos rins antes, então sabia que era uma pedra no rim assim que sentia a dor. Pensei que poderia esperar ou passar pela dor, mas dessa vez ela não passou. Lembro-me de ir ao pronto-socorro e dizer de forma nonchalante: "Ei, tenho uma pedra no rim aqui", e sabia o que fariam porque já havia passado por procedimentos assim antes. Sabia que me levariam para uma sala e me dariam morfina, e a dor iria embora. Também tinha uma infecção renal, e me deram antibióticos para isso. Decidiram me manter no hospital durante a noite e fazer a operação no dia seguinte, o que correu bem. Eles quebraram as pedras, mas também descobriram mais tarde que eu era uma daquelas pessoas para as quais os antibióticos que deram não afetaram muito a infecção que eu tinha. Então, quando quebraram as pedras, o veneno entrou na minha corrente sanguínea e fiquei o que se chama de séptico, e tudo no meu corpo começou a falhar, não apenas meu coração e pulmões. De acordo com os registros médicos, eu fui considerado clinicamente morto por cerca de 1 hora e 45 minutos. Mas uma das coisas que realmente me surpreendeu foi que, mesmo no processo de morrer, quando realmente chegou a isso, eu sabia que estava morrendo, mas fiquei surpreso com o quanto de medo não tinha. Sou um cristão nascido de novo e sabia que iria para o céu quando morresse, e eu estava ansioso por isso, mesmo quando percebi que estava morrendo. Eu disse para mim mesmo: "Estou morrendo", e tudo o que pude dizer depois foi: "E estou indo para casa". Lembro-me de deixar meu corpo e realmente voar pelos andares do hospital e até entrar no céu. Lembro-me de entrar na presença de Deus, e tudo estava certo. Havia paz, não havia nada de errado. Vi uma luz no final do túnel, que parecia uma janela, e quando entrei por essa janela, tudo estava bem. Sem agitar, não havia nada que pudesse deixá-lo irritado e o que me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa foi perceber o quão deslocado eu me sentia antes, até passar por essa experiência, porque quando eu cheguei lá eu me encaixei, eu sabia que era bem-vindo, tudo no céu era acolhedor, não estou falando apenas de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Estou dizendo que tudo no céu literalmente ficou feliz por eu estar lá e eu senti isso olhando tudo ao meu redor. Havia árvores, eu me senti bem-vindo pelas árvores, olhei para as flores e elas pareciam me receber, tudo lá estava tão feliz por eu ter aparecido. Uma das coisas que eu queria mais do que qualquer outra coisa, e nem sabia que esse desejo estava dentro de mim até realmente chegar lá, era de ver Jesus Cristo, vê-lo cara a cara. Isso era tão importante para mim. O céu não é céu. O Pai e Jesus, eles fazem o céu, sabe? E eu entendi que não é um lugar onde você quer estar, é uma pessoa com quem você quer estar. Enquanto eu estava passando por uma floresta, havia uma força diante de mim, um monte de árvores à minha frente, e eu sabia que Jesus Cristo estava do outro lado daquelas árvores. Eu lembro de pensar que eu tinha que passar por aquelas árvores para ver onde ele estava. Enquanto eu passava por aquelas árvores, elas se abriram antes de mim e eu senti como se elas estivessem dizendo de ambos os lados: ele vai ver o rei, ele vai ver o rei, ele vai ver o rei. Foi isso que eu senti que elas estavam dizendo. Eu queria estar onde Jesus estava, então eu estava realmente me concentrando mais do que tudo em estar onde ele estava. E quando eu saí, lembro de ter chegado a um espaço aberto e vi Jesus. Ele estava mais à minha esquerda e estava olhando para um grupo de anjos e algumas pessoas que eu chamo de pessoas redimidas que haviam estado no planeta, e deixaram o planeta e foram para o céu. Eu me lembro de chegar perto dele e vê-lo. A primeira coisa que fiz, não fiquei em pé e me aproximei dele. Eu cheguei tão perto dele e então fiquei de mãos e joelhos e estava olhando para seus pés.
Quando eu digo que estava olhando para seus pés, ele ainda estava de frente para a multidão à sua frente, e havia milhões deles, bilhões deles, na verdade. Eu estava olhando para o lado de seus pés e tudo o que eu podia fazer era levantar minha cabeça o suficiente para ver parte de suas pernas, nunca realmente seu rosto naquele momento. E tudo o que pude dizer foi: você fez isso por mim, e tudo dentro de mim, tudo sobre mim naquele momento sabia que a única razão pela qual eu estava no céu era por causa dele. Parecia que eu dava mais um passo e ia embora. Eu me preparei para sair e, de repente, eu percebi que meu corpo não estava pronto e comecei a pensar que iria ficar. Então, o que fiz em seguida foi, em vez de ir para o meu lado esquerdo, eu fui para o lado direito daquela força e experimentei muitas coisas maravilhosas. Parecia que do lado direito havia mais líquidos, como água, mares, rios. Eu não sei por que eles estavam do outro lado, mas lá as cores eram mais vibrantes do que se pode imaginar. Viajei por lá, vi muitas coisas, experimentei algumas coisas, vi muitos animais diferentes. Há muitos animais no céu. E então voltei para Jesus e ele estava sempre lá. Não sei por que não os reconheci antes. Voltei para o mesmo lugar onde estive com Jesus antes e olhei para seus pés, então olhei para cima e vi minha família. Vi minha avó Maria, ela estava na frente de um grupo no lado direito e atrás dela estavam outros parentes, e depois deles, gerações e mais gerações de todos aqueles que tiveram conexão com Jesus Cristo e o Pai vieram me cumprimentar. Agora eu sei que eles estavam lá na primeira vez em que estive com Jesus, mas na segunda vez eu não me concentrei neles, foquei principalmente em Jesus. Mas desta vez, por algum motivo, foquei em Jesus e depois neles. Às vezes as pessoas perguntam como eles eram. É difícil descrever as pessoas no céu porque não há tempo. Eu digo às pessoas que elas eram brilhantes, tinham um sorriso grande e uma alegria pura. Mais tarde pensei, uau, vi minha família inteira sorrindo no céu, e nunca vi isso na terra, desfrutando tanto uns dos outros. Eu não sabia que a família era assim no céu, mas entendia que a família era importante para Deus. Havia pessoas lá que eu não achava que estariam lá. Eu pensava que elas não iriam para o céu, porque elas não atendiam aos critérios que eu tinha para elas. Elas atendiam aos critérios de Deus, mas não aos meus. Você diz, o que Deus aceita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você sabe que esse é o critério que Deus está pedindo. Então, aqui está, pessoal, e minha família veio me cumprimentar em Jesus. Ele colocou muitas coisas em mim. Eu pude experimentar como é estar no céu, e todo o céu se juntando para louvar e adorar a Deus. Mas, depois de tudo, de repente, Jesus olha para mim novamente e diz com um forte comando: não é sua hora, volte. Eu senti como se toda a criação que estava na minha frente se afastasse e dissesse: ele não está falando de mim, está falando de você. Eu senti como um soldado. Eu costumava estar na Força Aérea, e eu senti como se eu dissesse: e sim, senhor. Então eu tinha que sair. Eu senti como se ele estivesse dizendo: eu preciso de você lá mais do que aqui. Isso é o que eu senti. Ele não disse essas palavras, mas foi o que eu senti e o que percebi. E minha avó Maria estava lá, e ela olhou para mim enquanto ele estava dizendo isso e disse: traga o máximo de nós de volta com você, o máximo que você puder, e ela estava falando sobre toda a minha família aqui no planeta Terra. Então, eu me curvei diante de Jesus assim e fui sobre aquelas árvores novamente, cheguei ao que eu chamo de beira do céu, dei um passo e saí. E eu estava triste, senti como um bebê chorando muito forte. Eu me lembro de entrar na sala do hospital, pairando sobre minha cama onde o corpo estava. Eles tinham realmente parado de trabalhar em mim e começado a guardar as coisas. O médico até disse que estava assinando o atestado de óbito naquele momento. E eu me lembro que, por algum motivo, eu olhei para o meu corpo lá embaixo, eu olhei para ele. Eu entrei e fiquei pairando sobre ele, e então eu me virei e entrei no meu corpo assim. Os médicos viram o monitor cardíaco voltar a apitar.
Eles me entubaram. Colocaram o tubo na minha garganta. Você sabe o que é isso? Eles me fizeram respirar novamente e tudo mais. Eu realmente não queria voltar, mas senti como se ele estivesse dizendo: eu preciso de você lá mais do que aqui. E como eu mudei? Eu vejo as coisas a partir de uma perspectiva eterna. Eu não tenho a mesma compreensão que tinha antes sobre as coisas, e o que quero dizer com isso é que, se eu perco algo, não me apego a isso, porque eu sei que precisamos delas aqui na Terra, mas se elas se vão, não fico triste. Minha esposa poderia explicar melhor as mudanças que viu em mim, mas essa é a história. Há muito mais que eu poderia dizer, mas essa é a história que posso compartilhar com você.